nós podemos cuidar ainda melhor da nossa audição. Não é isso, doutor Júlio? Com certeza. É importante a gente estar falando desse assunto, porque, como disse no início da matéria, é um assunto pouco falado, pouco divulgado em relação à prevenção, cuidados e mesmo a questão também de o que se tem disponível na área de saúde, já que a gente tem tanta tecnologia em tantas áreas, né? E na área da saúde não é diferente. A gente tem um leque muito grande hoje em dia. E hoje começa esse cuidado começa muito cedo, já com o bebê recém-nascido, com o famoso teste da orelhinha, né? Que é obrigatório nacionalmente, né? Existe lei para garantir acesso a todas as crianças recém-nascidas para ter o teste da orelhinha. É um teste simples, rápido, indolor. Muitas mães ficam preocupadas O porque teste vem um do pezinho deve doer muito mais. Né? Muito mais. A criança sofre por um bom motivo, mas no teste da orelhinha, não. É um teste indolor, porque é feito com um equipamento que se coloca no ouvido do bebê ali, na maternidade mesmo. E ele só emite um som de verificação se tem uma resposta do ouvido ou não, se tem uma atividade da parte neurológica da audição. Então já começa por aí, né? Nasceu, já pode se fazer uma avaliação auditiva. Ô, Júlio, agora, você tem noção de quantos por cento da população hoje tem dificuldade auditiva? Ou tem X% tem perda total, tantos por cento tem parcial? É uma resposta extremamente difícil, porque até a forma de pesquisa desse dado é muito complicada. Uma vez que se um pesquisador, vamos colocar o nosso país no IBGE, onde um pesquisador pode ir em residência fazendo esse tipo de abordagem, muitas pessoas vão falar que não tem problema. De repente tem e nem sabe. E pelo menos no dia do trabalho como hoje, por exemplo, tem muito trabalhador que perde a sua capacidade auditiva por causa do tipo de trabalho que faz, né? Sim. Hoje, inclusive, todas as empresas que de alguma forma têm um nível de ruído elevado no seu ambiente de trabalho, tem uma norma regulamentadora, NR7, NR9, NR15, são normas de trabalho regulamentando qual tipo de protetor que se deve usar, dependendo do nível de ruído que tem naquela empresa. Isso tudo é feito através de pesquisas, né, medidas, não é a revelia. Então tem vários tipos de proteção auricular, chamados EPIs, para que se tenha a segurança do trabalhador. Depende do tempo de exposição do trabalho, quantas horas por dia de jornada de trabalho e qual nível de ruído, qual tipo de ruído que ele está exposto. Você que é estudioso do assunto, o que pode levar a pessoa a perder a audição em termos de ruído? Não estou falando de perfurar o tímpano acidentalmente, não. Mas em termos de quantidade, né, de som. Eu estou perguntando isso porque hoje você vê, por exemplo, muito comum o pessoal que anda nos carros com os vidros fechados ouvindo um som, um barulho horrível. Ou vai para uma discoteca e fica do lado da caixa de som. É um assunto extremamente importante, porque é o que a gente vê, todo mundo tem esse exemplo para dar. Que vê na rua, no ônibus, uma pessoa que se senta do lado, escuta o fone de ouvido dela, né, de tão alto que está. Então, esse tipo de exposição a ruído, e quando a gente fala ruído, não é só ruído de máquina, é igual você deu exemplo, o barulho de uma música, som alto. Alguém que fala alto demais também. Tão alto demais. Apesar de que a voz, a gente não consegue produzir uma voz tão intensa para prejudicar a audição dessa maneira, né, como uma perda. Mas essa exposição a ruído eletrônico, principalmente, é terrível, é danoso e é irreversível. Aí está um dado que muita gente não sabe. Os jovens, principalmente, fica um recado muito importante para os jovens, essa exposição a barulho de música, boate, carro, som, fone, causa uma lesão dentro do ouvido interno, na parte neurológica, que não tem tratamento. A ciência não tem saída para esse tipo de dano. A saída é usar um aparelho auditivo, inclusive. É o que ninguém quer. Na verdade, ninguém quer usar um aparelho. Mas é uma consequência. Agora, a questão de exposição ao barulho, cada país, na verdade, tem sua norma regulamentadora. No Brasil, por exemplo, a norma diz que um trabalhador exposto a níveis de ruído de 85 decibéis é o limite para ele trabalhar 8 horas por dia. É o limite no total de 8 horas ou o limite para cada momento das 8 horas? Não, para as 8 horas. Para a jornada diária de trabalho, ele tem que estar no máximo a 85 decibéis de ruído, né, de barulho no ambiente. Ele pode ficar 8 horas ouvindo 85 decibéis, sim, no caso? Claro que vai ter protetor auricular, vai ter o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. O que seria 85 decibéis para a gente ter noção? Que tipo de aparelho emite um... A noção que vocês vão ter real é de um caminhão, por exemplo, na rua. É um barulho forte, é um som pesado. Claro que um caminhão, além de ser um som intenso, de 80 decibéis ou até mais, ele é um som grave, é um barulho grosso, pesado, né? Mas existe 80 decibéis ou mais agudo.
Um exemplo, no aeroporto a gente tem as turbinas de avião ali. Vocês observarem, os trabalhadores lá são obrigados a usar abafadores. Porque o som mais agudo prejudica mais. Não é que ele prejudica mais, tudo vai depender da intensidade do som. Tá? Agora, uma turbina de avião, como eu disse, ele chega a 120 decibéis e inclusive em frequência alta, frequência aguda. A lesão, o dano pode ser o mesmo, né? Assim, o prejuízo é o mesmo. Agora, sem dúvida, os agudos, até para a população em geral, não precisa estar exposto a esse barulho todo, não. A própria idade, a gente está envelhecendo, né? É inevitável. Então tem um desgaste de todo o corpo e o ouvido não é diferente. Então quando a gente tem um desgaste do ouvido interno, as células que estão lá trabalhando, elas vão perdendo quantidade. Eu tenho 1 trilhão de células dentro do ouvido ao nascer. Depois essas células vão diminuindo de quantidade. E aí o que acontece? Com o passar da terceira idade, por exemplo, é comum que a quantidade de células já não é a mesma. E aí eu manifesto uma perda auditiva. Normalmente isso acontece primeiro nos agudos. Entendi. Agora, você pode perguntar, Sérgio? Não. Como detectar, então, visto que é uma perda aí muito... Ela é progressiva, mas ela vai bem devagarinho, né? Às vezes é lento. Como esse processo lento, como identificar isso? Porque, por exemplo, óculos, eu uso óculos e eu devo anualmente estar consultando meu oftalmologista. Certo. Para os ouvidos também é necessário que tenha uma regra assim, frequentemente ou anualmente, tem essa consulta. E além de como detectar, já acrescenta, uma vez detectado a perda auditiva, que tipo de correção pode ser feita? Vamos lá. Então, sem dúvida que o primeiro sinal, um dos primeiros sinais, né, quem capta esse sinal de perda auditiva geralmente é a família. O próprio indivíduo normalmente não percebe. Tá? É o volume de televisão mais alto. Isso, é isso mesmo. Volume alto de televisão, o telefone que toca e a pessoa não escutou, aí o filho fala, pai, o telefone está tocando. Né? A pessoa que fala às vezes de costas, aí não entende. Eu vi o que você falou, mas eu estava distraído, eu não prestei atenção. Então, os primeiros sinais de perda auditiva geralmente estão ligados a isso. A uma aparente falta de atenção. Né? Então, é por isso que é difícil, às vezes, as pessoas reconhecerem que tem uma perda auditiva. Fala, não, eu estava distraído. E nesse momento que ela volta a atenção para o interlocutor, aí ela olha nos lábios, né, vê a expressão facial. Isso já facilita a comunicação. Ele já entende, já ouve melhor. E aí passou aquela situação, não se toca no assunto. Né? Ficou como se fosse um acaso, uma questão pontual. A coisa vai ficando séria quando essa perda se agrava e passa de um grau leve de dificuldade para um grau moderado ou severo, porque aí sim a própria pessoa começa a reconhecer. Eu já não consigo mais ver televisão com a minha família, eu não entendo, todo mundo entende. Né? Então aí começa um sinal mais claro. Ou a família não consegue ouvir com eles, porque colocam num volume mais alto, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. A família começa a queixar e a cobrar desse indivíduo que tem alguma coisa errada. Pois é, uma vez detectado, então, como é que pode ajudar? Tem aparelhos para isso, você tem alguns modelos aqui para gente mostrar? Modelos. Me empresta que eu vou mostrando aqui. Aqui, perfeito. Vamos colocar aqui. Até antes de começar a mostrar ali o aparelho, eu queria fazer uma pergunta sobre o cuidado, Júlio, com os ouvidos. Sabemos que nós não devemos usar o cotonete. O cotonete é um inimigo. E como lavar o ouvido, porque a cera está ali. Como fazer isso? Bom, você falou em lavar o ouvido. A gente lava a orelha. A orelha. Não vamos lavar o ouvido, né? Já é um cuidado. Como diria o Jean, desculpa a ignorância do macaco. Não é não. Na verdade, mas é isso, é realmente uma falta de informação. Eu mesmo no consultório recebo pacientes que confessam que lavam o ouvido, água, sabão. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque essa higienização é como se a gente fosse lavar dentro do nariz com água, sabão. É porque incomoda, né? Aí a gente não faz. E o ouvido a gente não tem essa sensibilidade muitas vezes. Mas está agredindo uma parte do nosso corpo que é sensível a esse produto químico. E não há necessidade. Tá? Eu pergunto isso porque até para mim, você já sabe, né, muito particular por causa da formação do meu canal auditivo. Ele é diferente, vamos dizer assim, né? Especial. Então eu tenho que frequentemente fazer um tipo de limpeza também um pouco mais profunda para poder, porque não sai a cera. Certo. Né? Então isso corre o risco de com o tempo perder a audição? Não é para se preocupar dessa forma. Inclusive, as pessoas acham que tem que limpar o ouvido exatamente por causa disso, é uma prevenção, além de higiene e tudo mais. A cera do ouvido ela é um antibiótico natural, parte daí. Tem que pensar como a cera sendo benéfica, ela é de Deus mesmo. Ela foi produzida, não é à toa no nosso organismo, ela tem uma função. Então, a gente não tem que ter essa cisma, essa cultura de limpeza do ouvido.
E então deixa eu entrar com mais uma outra condição aqui. E quando temos uma infecção, por exemplo, no ouvido, que produz ali talvez uma outro tipo de secreção. Secreção. Aí isso tem que limpar, tem que ser bem orientado, bem assistido, né? Aí já entra a parte médica, porque tem um tratamento para isso, não é apenas uma limpeza, não é só uma higienização. Se chega a esse ponto, é porque já tem um agente ali, bacteriano principalmente, agindo para formar uma infecção mais grave. Então a gente tem que intervir, o médico, o otorrino vai ter que intervir de uma forma já medicamentosa. Muitas vezes já como... Então vamos de novo aos aparelhos. Você tem mais aparelhos? Vamos pegar uma coleção aqui. Esse maior aí, o cinza lá. Aqui. Põe aqui. E tem aqui. Ainda bem que sua mão é grande. Minha mão é grande. Obrigado, viu? É importante falar também. Que nós tocamos no assunto de perda auditiva e o primeiro passo, sem dúvida, é procurar o otorrinolaringologista. É o profissional indicado para fazer o diagnóstico da perda. E é ele que vai determinar se essa perda auditiva... Está conseguindo ver? Eu tenho 4 modelos diferentes aqui, né? Vou levantar esse aqui. Esse aqui a pessoa prende atrás da orelha. Isso. E isso aqui é um molde. Molde de silicone. Esse caso, silicone, existe outro material que é o acrílico. Esse aqui é um pouco diferente porque ele não tem a bateria atrás, né? Exato. Aí já é o aparelho e o molde, tudo numa peça única. Tudo numa peça só. Esse que aqui fica dentro da orelha. Esse aqui aparece, chega a aparecer mais, né? Segundo a necessidade do paciente. Exatamente. A gente pensa que o aparelho é questão estética apenas, mas existe aí dentro um componente de potência de som e aí, de acordo com cada um, é indicado um tamanho mais adequado. Tá. Bom, isso aqui, só o pessoal de casa entender, aqui dentro tem microchips, né, que são programados de acordo com a necessidade do paciente, não é isso? Isso. E como é que isso funciona? Só o pessoal de casa entender. Então, como eu estava dizendo, o primeiro passo é procurar o otorrino para fazer uma avaliação detalhada através de um exame que chama audiometria. Esse exame vai quantificar a perda de audição, se ela existir. E aí, com esse exame em mãos, nós cadastramos os dados no computador e essas próteses auditivas, dependendo do modelo, é conectado ao computador para ser feita, então, a programação, ponto a ponto. Se eu preciso mais de grave, mais de agudo ou de tudo, através do computador eu consigo fazer a programação balanceada. Então, não é simplesmente um amplificador. Eu não vou colocar um volume no meu ouvido e aumentar o som para escutar mais. O que se fazia antigamente, né? Há décadas atrás era puramente isso, né? E por isso até vem um histórico de uma certa rejeição de aparelhos, muito barulho, muito isso, muito aquilo. Hoje não, a gente tem tecnologia para poder fazer um balanço de som de acordo com a necessidade individual. Entendi. Tá? E nós perguntamos aqui antes, eu acho que é interessante, é um ponto curioso nessa sua visita aqui, como que foi criado esse aparelho auditivo? Quem criou? É uma história muito até romântica, porque quem começou o desenvolvimento dessa história de aparelho foi o Graham Bell, mesmo inventor do telefone, na tentativa de comunicar com a esposa, que tinha deficiência auditiva. A sogra também parece que tinha, então tinha um histórico ali próximo dele. E eu digo até sempre que isso é uma prova de amor, né? Porque o marido querer conversar com a esposa nos dias atuais, até é motivo de piada. Mas você vê como que é Se fosse lá atrás, tivesse o WhatsApp, redes sociais, né? Isso foi um comunicado de outra maneira. Mas graças a Deus, por essa iniciativa do Graham Bell, acabou beneficiando hoje quantos milhões de pessoas no mundo, porque a mesma tecnologia que desenvolveu o telefone, desenvolveu o aparelho auditivo.